Paz, pessoal, boa noite. Valeu, pessoal. Vocês podem sentar. Vocês estão animados? Quem gostou do louvor? Foi top demais hoje, hein? Top demais. Parabéns, gente. Pessoal, eu vou explicar um pouco como vai funcionar hoje. Vamos ter 3 palavras poderosas aqui essa noite. Amém? A ideia que a gente propôs para esse culto é ser uma palavra como se fosse mesmo uma palestra, onde a gente vai trazer um pouco de conhecimento sobre a área da concepção humana e a gente vai falar um pouco de identidade. Quem somos em Cristo e como isso impacta na nossa vida no dia a dia. Então, vamos ouvir 3 palavras poderosas. Abra o seu coração. E eu creio que a gente vai sair daqui impactado e transformado. Amém? Vou chamar a Roseli aqui para a gente fazer a nossa primeira palavra poderosa. Amém. Saiu dos pequenininhos para os maiores, né? Glória a Deus. Gente, hoje eu não estou no digital, não. Hoje eu estou a Bíblia, coisa de crente, aleluia. E o papel aqui. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui. Obrigado, Bruno, pelo convite. Não ligue se eu ficar nervosa, tá? Porque vocês já sabem que os pequenininhos eu fico mais à vontade. Mas eu vou fingir que vocês são pequenininhos, tá bom? Que são crianças e vocês vão me ajudando aí, amém? Eu sou a Roseli, repetindo de novo, para quem não me conhece, eu sou formada em pedagogia e minha formação foi em 2018. Não, 18. A 19 foi a pandemia, né? Então, foi 18. E aí, logo entrou a pandemia, não tive a minha colação, mas eu tive no céu minha colação. Aleluia. Glória a Deus. Então, a ideia de, só falando rapidinho, de fazer a pedagogia, foi para me aperfeiçoar para o chamado. É difícil muita gente fazer isso, mas eu fiz, foi uma direção de Deus. Eu estava na aula da imposição de mãos, no Rema, quem fez essa aula foi o pastor Humberto, e ele falou para mim, como para todos os alunos, você só vem aqui receber da imposição de mãos se você tiver certeza do seu chamado. E aí, eu fui uma das primeiras, que eu já tinha certeza do meu chamado, mas tinha muita gente que ficou ainda pensando, ele não venha se você tiver dúvida. E aí, as pessoas ficaram lá orando para receber uma direção, para ter a certeza, e eu fui lá receber do Senhor. E uma das coisas que ele falou, que eu guardei comigo, foi, você quer ir? Por que ele falou, você quer ir? Porque eu tinha um desejo de criança de ir um dia na África. Um dia eu vou, em nome de Jesus. Mas para fazer um trabalho, não é fazer missão, assim, de ficar lá, de morar lá, mas levar a palavra para as crianças. Mas, Roseli, é só África? Não, pode ser aqui no interior de São Paulo, mas é uma coisa de criança. Então, assim, isso pode ser em qualquer lugar, tá? Mas, quando eu era criança, eu tive o desejo de ir lá. E aí o Senhor falou para mim, vai se aperfeiçoar. E aí eu nem tinha vontade de verdade de fazer faculdade. Hoje eu falo, faça faculdade sim, mas eu não tinha curso técnico. E aí fui me aperfeiçoar. E tudo que eu aprendi na faculdade, eu entrei com uma cabeça achando que eu vou fazer a faculdade. Durante o tempo, me deu vontade também de ter uma escola. Depois, no caminho, eu desisti, porque eu vi muita coisa. E aí, gente, tudo que eu aprendi, que deu para trazer, eu trago para aqui, para a obra do Senhor. E é muito bom quando você tem seu dom, seu talento, e você aplica na obra do Senhor. Eu falo para você que é formado, tem formação. Se na igreja precisar de algo que cabe você a servir, vou dar exemplo de alguns, tá? É que eu olhei a Kézia, eu lembrei, enfermagem, né? Olhei a Aninha, enfermagem. E por aí tem outros, o meu marido. Gente, eu sou casada com o príncipe mais lindo desse universo. Aurélio. Para quem não conhece Aurélio, pastor Aurélio,
Ele, gente, para vocês que são jovens, deixa eu falar também rapidamente. Eu vou entrar no assunto, tá bom? Mas olha, rapidamente. Eu esperei no Senhor. Sabe o Salmo 40? Gente, de verdade, se esperar, Deus manda. Eu esperei com paciência no Senhor. E o restante do versículo? Eita glória! Acho que as crianças sabem mais que vocês. Então, eu esperei, gente, no Salmo 40 e casei aos 40 anos. Esperei no Salmo 40 e casei aos 40 anos. Foi muito bom. Deus me deu o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu estou aqui para falar de identidade, relacionamentos, identidade. E eu peguei uma frase aqui, inteiro em Cristo antes de sermos dois. Inteiro em Cristo, lembre-se disso, tá? Inteiros em Cristo antes de sermos dois. Tá? A nossa identidade é um presente de Deus. Eu trouxe até aqui... Isso aqui é uma identidade. Carteira de identidade. Gente, nesse mundo as coisas mudam. Isso aqui era uma carteira de identidade. Hoje é isso aqui. Não tem mais o nome carteira de identidade. Não existe mais o número da carteira de identidade. Só o CPF. A identidade é algo que afirma quem você é. Não é isso? Sem identidade, você não é nada. Então, estamos aqui para falar sobre a identidade, que é um dom divino. A nossa identidade ela não nasceu de olhar do outro, mas do olhar de Deus sobre nós. Quantas vezes nós abrimos mãos de quem somos para agradar ou sermos aceitos ou amados por alguém? A gente abre mão, né? Abre mão para ser aceito naquele grupo, abre mão para participar daquela equipe, abre mão para, sei lá, fazer algumas coisas. E isso aí está fora da nossa identidade. Eu vi uma frase também que eu anotei aqui, que na verdade, é um exemplo. Imagine uma árvore que polda seus galhos saudáveis só para caber em um vaso pequeno. Ela sobrevive, mas nunca frutifica plenamente. Assim somos nós quando diminuímos quem somos para caber no espaço de outra pessoa. Isso é forte, gente. A gente pensa que não, mas muitas vezes a gente faz isso. Tá? A gente quer ser aceito, nós que somos jovens, né? Eu estou me incluindo, embora não sou mais, mas falando em jovem, aproveite esse tempo de vocês. Eu sei que tem a Manu ali, que é adolescente, mas, gente, aproveite. Eu aproveitei minha fase da adolescência, eu aproveitei minha juventude. Gente, eu fui expulsa dos adolescentes quando eu tinha 20 anos. Eu fui expulsa. Dos jovens, eu saí aos 40 anos, quando casei com Aurélio, mas ainda estou aqui nos cultos jovens. Então, gente, de verdade, eu vivi. Ia para acampamento, ia para passeio, vivam isso, não se isole. Não deixe que a internet roube isso de vocês. Conviva com as pessoas, não se isole. Olhe, converse no olho. Hoje em dia, a gente tem percebido nos jovens, às vezes, alguns um pouco tristes, mas é que as pessoas, assim, elas não conversam mais olhando nos olhos. É rede social. Tem gente que está em casa falando com outro que está no quarto ou dentro da casa, digitando no celular. Tem que falar olho no olho. Tem que voltar àquela essência de antigamente, de conversar, ter papo, tanto em casa, com o pai, com a mãe. Oi, mãe, como você está? Às vezes a mãe quer um abraço, às vezes a mãe quer um eu te amo. Na minha época, tinha benção mãe, benção avó. Isso acabou quase. É muito difícil encontrar. Eu tenho meus sobrinhos que fazem isso até hoje, graças a Deus. Mas hoje é difícil, gente. Então, eu falo para vocês, não deixe isso apagar dentro de vocês.
tá? Dentro da família de vocês, digam eu te amo para a mãe, para o pai. Dê um abraço nos irmãos, também fale que ame. Converse, tá? Reúna a família, seja unido entre a família. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe para ter os dias longos na terra. Então, de verdade, falando de mim, eu honro minha mãe. Honrei meu pai até os últimos dias de vida dele. Mas, vamos fazer a pergunta, não precisa responder. Será que você está honrando seu pai, sua mãe? Ou madrasta? Ou vó? Ou tia? Quem cuida de você, quem está criando você? Então, faz essa pergunta e responde para você mesmo. Se não tiver, tem como consertar antes que Jesus volte, que Ele está voltando, gente. Está voltando e a gente tem que se preparar. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Eu vou parar aqui nessa parte A. Criou Deus o homem à sua imagem. Deus nos criou à sua imagem, né? A sua imagem o criou. Então, você acha que Deus criou algo ruim? Não. Deus criou algo bom. Deus criou a sua imagem. Então, se você olhar no espelho, eu ia até pegar um espelho, mas acabei me atrasando e esqueci. Se você olhar no espelho, você está vendo você. Imagina você olhar no espelho, citando esse versículo. Criou Deus o homem à sua imagem. Então, essa imagem que Deus criou tem que ser Deus aqui na terra, tem que fazer o que Deus faz por nós. Então, amar o próximo, não odiar o próximo, amar ao próximo, cuidar de pessoas, né? Amar e honrar os pais. Isso que nós devemos fazer. Amém? Vamos falar um pouco do emocional, né? Sobre a parte emocional da identidade. O nosso emocional, às vezes, vem um medo, vem aquele medo assim de ser rejeitado, de não ser aceito por uma pessoa. Eu estou gostando de alguém, mas será que ela está gostando, que ela está correspondendo ou não está? E às vezes tem aquele medo de falar com a pessoa. Então, essa parte do emocional, a identidade de Cristo, ela é firme e é inegociável. Então, não é para a gente ter medo, porque a gente é firme no Senhor. Amém? E não deixe, guarde o coração. A palavra fala para a gente guardar o nosso coração. Não deixe nada nem ninguém dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é um presente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha uma menina, aqui desde pequenininha lá no DI, que ela dizia que ela era incapaz, que ela não conseguia fazer as coisas. Eu comecei a trabalhar com ela sobre aquela música do Diante do Trono, Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai, para ela começar a se ver assim. Então, eu quero dizer para vocês, se tiver alguém aqui, que se vê pequeno, que se vê inferior, que se vê com medo, não, se veja grande em Jesus. Se veja poderoso em Jesus. Você é imagem e semelhança do Senhor. Deus criou você como imagem e semelhança dele. Então, fique firme, não desanime. Se olhe no espelho, se ache linda. Gente, não é pecado. Olhar no espelho e dizer, eu sou lindo, eu sou linda. Isso não é pecado. É pecado você se idolatrar. Mas dizer que você é bonito, você é bonita, isso não é pecado. Então, o que a Bíblia fala? Para a gente amar o próximo como a si mesmo. E
existem pessoas, claro que existe, que amam o próximo e não amam a si mesmo. Só que está errado, isso não é bíblico. A gente tem que amar a nós mesmos para amar o próximo. Então, um recado que eu deixo para vocês: ame a si mesmo, ame o próximo como a si mesmo, e não deixe de amar você. Amém? Antes de eu ler aqui o versículo, eu anotei também uma frase de: quem não sabe quem é, deixa que qualquer um defina quem deve ser. Eu, Roseli, qual é seu chamado? Eu não sei. Aí chega outra pessoa, o chamado dela é EDI. A pessoa está definindo quem você é. Então, não, tenha certeza, convicção. Meu chamado é esse, porque você busca em Deus. Você tem que orar para buscar do Senhor isso. Deus dá quando a gente busca dele. Se a gente não busca, não dá. Amém? Eu quero ler Provérbios 4 e 23. Mais uma vez, para falar do versículo que a gente já falou aqui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Gente, esse versículo é para ser estampado na nossa casa. Porque dia a dia a gente está lidando com isso, com as emoções. Dia a dia a gente está lidando, né? Acontece coisas no trabalho, em escola, faculdade. Pessoas tiram você do sério, o patrão, e aí você tem que se guardar. Então, guarde o coração. Amém? Kelinha, 12 minutos que eu tenho? Está faltando, é? Meu Deus, sério? Jesus, vou correr aqui. Gente, eu ia fazer uma dinâmica, mas depois eu passo para vocês fazerem em casa. É bem legal, tá bom? Deixa eu só concluir aqui. Quem eu sou antes de quem eu amo. Essa frase eu achei tão bonitinha, tão cara de vocês. Quem eu sou antes de quem eu amo. Faça essa pergunta para vocês. Quer dizer, faça cada uma essa pergunta. Quem eu sou antes de quem eu amo? Quem eu sou antes de quem eu amo? Porque quem ainda, vou fazer a pergunta aqui para vocês. Quem ainda não tem um relacionamento, pode levantar a mão. Tenha vergonha não, gente. Eu creio em casamento saindo dessa igreja, amém? Tá? Mas não antecipe os planos do Senhor. Descansa no Senhor, vai servir. Quando você estiver descansado, as coisas acontecem. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava servindo, não estava olhando para ninguém, estava tranquila, e, de repente, surge o príncipe. Assim como surge a princesa, e vai surgir a princesa ou vai surgir o príncipe. Amém? Então, descansa, serve. Gente, o foco de vocês, a prioridade de vocês tem que ser Deus. Eu amo primeiro a Deus, mais ao Senhor e depois o meu marido. Então, o foco tem que ser isso. Você não pode, hoje, estar apaixonado ou amando alguém acima do Senhor. Então, o foco tem que ser o Senhor, porque tenho certeza, se você priorizar isso, as coisas acontecem com você. Enquanto você não priorizar isso, vai ficar tudo atrapalhado e você não vai avançar. Então, priorizem isso. Amém? É isso, Bruno. Depois eu passo para vocês. Passou tão rápido. Amém, gente. Vamos receber agora Caiene. Venha para cá. Boa noite, pessoal.
Como o Bruno disse, ele colocou em um formato de palestra, então eu fiz um slide. Kelinha? Tudo bem. Oi? Obrigada. Hoje eu quero me apresentar. E eu... obrigada. Eu quero me apresentar, eu congrego aqui na Lapa, para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui. Eu me chamo Caiene, eu sou formada em psicologia, me formei em 2020, 2019, algo assim. Eu atuo com crianças autistas e com foco em análise do comportamento. E eu trabalho com isso. Então, todo dia eu vejo diversos comportamentos diferentes. Não que eu não fique analisando todos os comportamentos, não, pessoal, eu não faço isso. Mas, quando eu vi o tema de hoje, como identidade, eu pensei que isso, sim, refletia o nosso comportamento. Que as pessoas veem o que a gente faz todos os dias e a forma que a gente se comporta nos lugares. E eu trouxe uma das teorias que tem na psicologia, que mostra essa forma de se comportar. Essa teoria hoje se chama teoria de exposição mera. Ela vem mostrando que, de uma forma simples, quanto mais exposto a algo, mais a probabilidade da gente gostar daquilo. E é realmente isso, é uma constância. Funciona de uma simples forma. Quanto mais somos expostos por repetidas vezes, algo se torna familiar. O que se pode se tornar familiar para a gente? Uma palavra, uma imagem, uma música, pessoa. Se tornar familiar, isso coloca em xeque os nossos valores, comportamentos e estilo de vida. O que normalmente a gente tem que se torna muito familiar, que a gente tem hoje todo dia, é a música. Música, a gente escuta uma música que a gente não gosta, assim, a gente escuta ali em um Reels do Instagram, a gente nem gosta daquela música, não gosta daquele estilo, mas aquilo se torna muito familiar, se torna aceitável, porque a gente escuta várias e várias vezes, em várias publicações. E aquilo se torna normal. O que seria se tornar normal? Se torna aceitável e se torna uma preferência depois de muito tempo. Isso pode acontecer de uma forma muito sutil. Não é uma forma que a gente esteja consciente daquilo. Muitas vezes é sutil que a gente vai se acostumando. Ideias e opiniões, elas podem também surgir em meio a tudo isso. Uma ideia que não foi sua, uma ideia foi que um colega te disse, e vem um segundo colega e reafirma essa ideia. Você poderia até ter uma ideia contrária. Mas por que se contrariar e não ser aceito por esse grupo? E aí você começa a se acostumar com isso. E aquilo ali se torna algo familiar para você. Algo familiar também, a gente vê muito nisso, quando a gente muda de país, a gente começa a falar a língua daquele lugar, a absorver a cultura daquele lugar, os costumes, as festas, as músicas. E tudo isso vai acrescentando pouco a pouco. E chega uma hora que a gente pode até pensar, nossa, isso é de mim, isso faz parte de mim, mas não é. Isso não faz parte. Alguém colocou, pouco a pouco, uma ideia, um costume, um idioma, e você está reproduzindo aquilo, sem mesmo nem ter consciência daquilo. Isso se torna uma normalidade. E você começa a internalizar aquilo, você começa a trazer aquilo para si, para a sua vida. E se torna muito óbvio para você. Quando vem alguém contestar, fala assim, não é dessa forma que eu penso. Mas você fala, não, é sim, eu pensei, eu que pensei dessa forma, foi eu que tive essa ideia. E será que realmente foi a gente que teve essa ideia? Ou foi alguém que trouxe essa ideia para a gente? Repetidas vezes. Isso leva a pessoa a pensar se está sendo ela mesma. Muitas vezes ela não está sendo ela mesma, ela está sendo influenciada de forma sucinta
com pequenos detalhes, uma música, um costume, um grupo. Hoje em dia, a gente tem grupo para tudo. Grupo no WhatsApp, todos os estilos, família, amigos, colegas, e tudo isso, o que está lá, o que é constante nas nossas vidas, influencia nós. Pode ter uma pessoa que a gente não conheça, a gente vê ali em uma rede social, a gente nem interage com ela, mas ela se torna familiar para a gente, todos os dias ali, postando uma coisa, a gente vendo o rosto daquela pessoa, e a gente começa a reproduzir esses comportamentos, sem ao menos esperar. Isso também influencia o nosso ambiente, onde a gente está. A gente começa a ver fotos e fotos de uma casa branca, a gente vai querer colocar a nossa casa branca. E isso eu coloquei... Kelinha, pode ir para o próximo? O próximo também. Aí. Isso vem com uma frequência. Isso não vai acontecer da noite para o dia. É o que a gente escuta todos os dias, um pouco a pouco. As pessoas que a gente vê todos os dias. Vai se tornando familiar, vai tendo uma frequência maior. Peraí, pessoal. Kelinha, pode ir para o próximo? O que isso influencia na nossa identidade? Isso influencia essas ideias que vão construindo a gente. Somos pequenas partes que vão se juntando e formando um todo. Isso forma a nossa identidade. Isso vai sendo impactado com o que a gente absorve. Eu coloquei uma pergunta que veio ao meu coração. Kelinha, coloca a próxima da pergunta. A quem estamos imitando? O versículo que veio ao meu coração hoje é 1 Coríntios 11:1, onde o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. A quem estamos imitando? A quem estamos espelhando? Deus nos fez imagem e semelhança dele. Será que estamos refletindo essa imagem, essa semelhança também dos nossos comportamentos? Isso foi algo que tocou no meu coração antes de falar. Acho que realmente, passa realmente para quem está aqui ministrando, para depois a gente poder falar. O que a gente vê com isso? O que isso reflete, esses comportamentos refletem na nossa identidade? Mas segura, pessoal. Obrigada. Apesar da gente pensar que muitas vezes isso se torna banal, comportamentos que a gente não tem consciência, isso vai se tornando. Eu trabalho com crianças e a gente aprende por repetição. Eu faço treinos e treinos de 10 vezes para a criança fazer a mesma coisa. E realmente se achar, não, a criança não está aprendendo. Não, a criança está aprendendo. 10 vezes fazendo a mesma coisa, será que a gente não vai aprender? Se a gente cantar uma música 10 vezes, a gente vai aprender. Que tal a gente ler o mesmo versículo 10 vezes? Então, a gente abrir aquele livro que a gente sempre prometeu, nossa, eu vou ler aquele livro inteiro da Bíblia. Será que a gente não vai decorar? Será que a gente não vai agir da forma que está escrito ali? Aquilo vai começar a refletir nas nossas vidas, na nossa casa. Eu acho que tudo que está na Bíblia deve ser considerado e imitar a Cristo também. E não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Isso molda a nossa identidade. O que a gente escuta molda. A fé também vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E ouvir a palavra todos os dias. É uma frequência. Isso vai tornando a nossa identidade. E quem está de fora consegue observar. Essa convivência tem que ser com pessoas próximas a Cristo, para a gente se espelhar também. Quanto mais a gente se aproxima de pessoas que estão próximas de Cristo, que têm uma palavra boa para nos dar, começamos a parecer mais.
exemplo, são casais que se a gente, de início, fala assim, nossa, eles não combinam. Mas depois de anos você fala, nossa, eles estão iguaizinhos, são muito parecidos. Isso se torna até físico. Pessoas se tornam muito parecidas, porque convivem juntas. Um exemplo é que eu nunca gostei de comida japonesa, mas de tanto comer, de tantos... Olha, vamos comer uma comida japonesa? Ai, pessoal, eu não gosto. Comecei a comer. E aquilo se tornou pouco agradável de primeiro. Depois foi um pouquinho melhor. E hoje em dia, podem me chamar, estou aceitando. E isso a gente tem que pensar. O quanto está influenciando a gente. Quanto isso está nos impactando na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Será que eu estou fazendo por mim? Será que eu estou seguindo e imitando a palavra, seguindo a palavra, ou imitando um comportamento do meu colega de trabalho, da faculdade? Onde será que nasceu esse comportamento? Um comportamento, ele nasce. Um bebê, ele não nasce sabendo tudo, ele sabe chorar. Então, tudo que a gente tem, a gente aprendeu em algum lugar. Ele nasceu de algum lugar. E o nosso comportamento, ele tem que nascer de Cristo. Temos que moldar a nossa identidade como uma identidade cristã. Cercado de pessoas que têm essa mesma ideia, essa mesma crença, que possam nos alimentar todos os dias. Porque a gente precisa ser alimentado espiritualmente todos os dias. E que tal ter um colega do lado para fazer isso com você, dividir isso com você? O que a gente tem se enchido? O que a gente tem tido de exemplos todos os dias? Só passando horas e horas rodando o rios do Instagram, assistindo uma série, tudo isso é lícito, mas também está nos alimentando. São coisas que passam despercebidos. Uma música que viraliza e a gente acaba aprendendo só porque toda vez que a gente roda um rio está a mesma música e aquela música não é nem nosso gosto, não é nem o que a gente preferia, mas a gente acaba aprendendo a letra e está ali um dia aleatório cantando e a pessoa do nosso lado, nossa, mas você é crente e cantou essa música? Você pensa, nossa, não, foi sem querer de tanto que eu ouvi. Mas isso se torna algo normal internamente. A gente começa a internalizar aquilo, começa a reproduzir o que a gente está ouvindo. Tudo isso é a identidade que a gente está carregando hoje, ela é moldada pela frequência com que a gente consome e convive todos os dias. Parece besta, parece algo bem banal, mas é a frequência daquele meditar de dia e de noite. Aquele meditar de dia e de noite, que a palavra diz, é o que a gente precisa para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa identidade como os filhos de Cristo. Não sendo inconscientes, mas fazendo isso com consciência, tendo a intenção de, sim, ouvir todo dia uma música que adore ao Senhor, todo dia lendo um versículo que irá nos acrescentar. Isso sim, fazendo a gente crescer espiritualmente. Eu queria colocar isso como um exemplo que devemos seguir como a Cristo. Ele nos deixou o Espírito Santo e os frutos do Espírito que devemos expor todos os dias, para que todos possam ao nosso redor ver e assim produzir no nosso trabalho. Estamos agindo em amor, agindo em bondade, para as pessoas que estão ao nosso lado poder imitar isso. A gente não só imita as pessoas, mas as pessoas também nos imitam. Então, Kelinha, próximo? Isso, obrigada. Estamos agindo em amor, em bondade, em benignidade? Estamos agindo com paciência? Tudo isso reflete quem somos em Cristo. E as pessoas observam e entendem que sim, ali tem um filho de Cristo que elas podem recorrer no momento ruim, que elas vão poder recorrer pedindo uma oração, que aquela pessoa vai acolher
com amor e mansidão e não irá julgar, porque ela está vendo que aquela pessoa reflete a imagem de Cristo todos os dias. Ali, ouvindo, chegando no serviço com uma música, com louvor no fone, e as pessoas observam. Não devemos agir só porque elas veem, mas devemos agir porque o Senhor nos pede para imitá-lo. Isso que eu queria trazer hoje, porque assim, a psicologia ela traz diversas áreas, muitas vezes nenhuma vai a favor da palavra, pelo contrário, muitas vão contra o que a palavra diz. Mas eu escolhi hoje, e todos os dias, a seguir a palavra do Senhor. É muito difícil você ter um lugar onde você não pode misturar o seu trabalho e a sua religião. Mas hoje sim, quando o Bruno me chamou, eu falei, eu vou me dar esse desafio de trazer isso por uma obediência, de estar aqui e falar o que Ele colocou no meu coração. Tá? Eu sei que sobrou um pouquinho de tempo, mas eu acho que é isso. A quem estamos imitando? Porque vejo que Cristo nos deixou essa orientação de imitá-los. Paulo disse, assim como eu imito a Cristo, peço que me imitem. O próximo é o Bruno. E aí, pessoal, como é que está sendo para vocês? Esse tema é poderoso demais. Basicamente, nós somos aquilo que a gente mais consome. Se eu não estou ficando parecido com Cristo, significa que eu não estou consumindo da parte dele o suficiente, amém? E se eu não estou parecendo com Cristo, significa que eu estou consumindo outra coisa, que não é Cristo. E isso é muito perigoso. Então, vamos lá, deixa eu me organizar, eu sou o próximo. A apresentação está na tela? Apresentação está na tela. Vamos falar de identidade em Cristo, amém? E eu acho que o texto que mais me marcou enquanto eu estava estudando sobre o assunto é 2 Coríntios, capítulo 5. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida ficou para trás, ou acabou, e uma nova vida teve início. Quando a gente fala de identidade em Cristo, a gente precisa entender, primeiramente, que éramos uma pessoa quando a gente era do mundo, e hoje, em Cristo, somos uma nova pessoa. Para começar, há uma divisão espiritual em quem somos. Éramos uma velha criatura, sujeitos ao pecado, escravos do pecado, mas hoje temos uma nova vida. A velha vida acabou e somos um ser espiritual. Então, a nossa identidade começa a mudar aqui. O dia que eu e você confessamos a Jesus, passamos a ser uma nova pessoa. Mesmo que o nosso comportamento ainda não dite esse ritmo, espiritualmente, eu e você temos uma nova identidade em Cristo. Amém? Como a gente propôs, eu fiquei também de trazer aqui qual o contexto que eu vou trazer. Eu sou o Bruno Tibúrcio, eu mudei aqui, não mudou lá, né? Muda para mim, Kelinha. Sou Bruno Tibúrcio, sou formado em análise de desenvolvimento de sistema, tenho um MBA em gerenciamento de projetos, pós-graduação em gestão de qualidade, análise de dados, uma especialização em gestão de equipes. Uma especialização em gestão de equipes no MIT e sou licenciado em ensino religioso. Qual o contexto que eu trouxe à minha apresentação? Onde é a minha especialidade profissional? Gestão de pessoas. Então, eu foquei muito no contexto do que a gente precisa fazer na prática para ter uma identidade que faça sentido para o nosso avanço. Então, a gente falou, de início, você e eu já sabemos, a gente é uma nova criatura em Cristo. Então, por termos decidido aceitar a Jesus,
nos tornamos uma nova pessoa. Agora a gente pode trabalhar formas de melhorar e acelerar esse aperfeiçoamento. Amém? Próximo, Kelinha. Então, a gente vai falar hoje sobre velha criatura versus nova criatura. Crença versus prática. Vontade de Deus versus vontade do homem. E vamos começar com velha criatura versus nova criatura. Eu separei aqui 3 tópicos para a gente falar nesse tema. O primeiro é que a velha criatura e a nova criatura, elas podem parecer iguais para quem olha de fora, mas elas são completamente diferentes. A gente precisa aprender sobre o funcionamento da nova criatura, ou seja, precisamos aprender o que a Bíblia diz a nosso respeito hoje que somos salvos. Se a gente não entende como a gente funciona, a gente não consegue avançar. E, por último, a gente vai falar sobre precisamos aceitar que as coisas mudaram, tudo se fez novo. Como a gente funcionava quando era no mundo, não vai funcionar mais agora. Ah, mas eu desisti, eu desviei. Um desviado, ele nunca vai ser tão enganado, feliz, como era quando era do mundo. Aquela alegria fantasiosa que a gente tinha no mundo, o desviado não pode sentir mais. Se você já aceitou Jesus, voltar para o mundo não vai funcionar tão bem. Por quê? Porque você é uma nova criatura. A nova criatura não funciona como a velha. Então, meu amigo, se você está aqui, vamos fazer as coisas darem certo, porque voltar para trás não dá mais. Amém? Vamos para o primeiro tópico. Eu separei alguns textos longos, porque eu queria dar um pouco de contexto sobre o tema, para que você tivesse um caldo um pouquinho mais grosso nesse momento. Não queria citar só o versículo-chave, mas falar um pouco de contexto a contexto. Eu creio que vai dar tempo. Pode ir para o próximo slide, Kelly. Então, vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 3, do 7 ao 18. Diz assim: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar no rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho estivesse desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior de um novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação à magnífica glória de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Mais uma vez, que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, até que hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E este véu só pode ser removido com Cristo. Até agora, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Resumindo, meu irmão, na velha aliança, falando de Israel, eles não conseguiam entender quem era Cristo e não conseguiam entender as coisas do Espírito, porque eles não eram nascidos de novo. Hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Nós temos acesso, por ser uma nova criatura, a compreender as coisas espirituais de Deus e avançar, e como o texto diz, nos tornar gradativamente mais parecidos com Ele. Eu gosto desse texto porque ele usa a expressão sobre o sistema do passado versus o sistema atual. E quando você olha isso para um computador, eu acho que isso faz a analogia perfeita. Você tem um computador.
aquela CPU, aquela coisa quadrada, grande, com um botão, só que ele pode ter um sistema completamente diferente do outro. E eu posso, por exemplo, ter um sistema que se chama Windows, todo mundo conhece o Windows, mas eu posso formatá-lo e instalar o Ubuntu, por exemplo, que é um Linux. Por fora, parece a mesma coisa. É a mesma caixa, é o mesmo botão, são os mesmos componentes eletrônicos, mas por dentro é completamente diferente. É uma outra coisa. E se eu tentar trabalhar no Linux como eu trabalho com o Windows, não vai funcionar. Por quê? Porque são sistemas totalmente diferentes. É possível, irmãos, que uma coisa física que você olha seja completamente diferente, mesmo que ela tenha a mesma imagem, seja parecida. Mesmo que o seu corpo seja parecido com aquele que era antes de você ter confessado Jesus como Senhor da sua vida, você por dentro é completamente diferente. As coisas que você fazia antes de aceitar a Jesus não vão funcionar mais agora que você é salvo. A forma como você vivia antes de aceitar a Jesus não vai funcionar mais agora que você é salvo. Então, o que você precisa? Entender os princípios de Deus, praticar o que Ele diz e ver os milagres de Deus e dessa nova vida operando todos os dias. Amém? Você está me acompanhando? Eu não estou muito rápido, não, né? Próximo. Colossenses 3,10. Precisamos aprender o funcionamento da nova criatura. Vocês estão vendo que eu estou citando outros textos para basear praticamente 3 textos para cada afirmação que eu estou fazendo. Se você quiser o material, eu te entrego no final. Acompanha comigo o que eu estou trazendo. Precisamos aprender sobre o funcionamento de quem somos. Se a gente não entende como a gente funciona, a gente não consegue avançar em Deus. Porque a gente não quer? Não, porque a gente está tentando aplicar os conceitos errados. Hoje somos novas criaturas. Como é que a gente avança? Vamos ler aqui, Colossenses 3, eu já vou pegar ali mais para frente e vou começar. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, língua indecente no falar. Não mintam para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, todos os dias a gente tem uma missão, jogar fora todas as práticas do velho homem e se revestir das práticas do novo homem. Que quais são as práticas do novo homem? Tudo que está dito da palavra de Deus. Quando eu e você decidimos praticar a palavra, vamos nos tornar mais parecidos com o Criador. E qual é a nossa identidade em Cristo? Ser o mais parecido que a gente possa com Ele. Todos os dias a gente pode aperfeiçoar a nossa identidade. Como? Nos tornando mais parecidos com Cristo. Amém? Próximo. Precisamos aceitar que as coisas mudaram. De fato, tudo se fez novo. Vou pegar lá no finalzinho desse texto que você vai ler quando chegar em casa. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um para com os outros, perdoando-se, porque Deus os perdoou em Cristo. Não adianta carregar nada do que você tinha no passado. Ah, Bruno, mas antes de aceitar Jesus, minha vida era uma desgraça. Ah, mas eu sofri o pão que o diabo amassou quando eu era do passado. Tudo se fez novo. Se você não aceitar que você, como nova criatura, é uma nova pessoa, que se transformou e que vai avançar em Deus, você nunca vai conseguir desbloquear o poder, o acesso que Deus dá para que você avance numa nova vida. Amém? Agora a gente vai para um próximo tópico. Crença versus prática. A gente vai falar sobre sempre vamos nos comportar da forma que a gente crê. Irmão, se você está fazendo uma coisa errada, é isso que você está crendo. Porque a gente pratica aquilo que a gente crê. Os frutos do Espírito, a nova criatura, ela é feita para frutificar os frutos do Espírito de Deus, que basicamente é tudo que é bom, justo e que é verdade. E a gente vai falar sobre as obras da carne,
que basicamente são todas as práticas que a velha criatura tem, que elas vão sempre se resumir na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Próximo. Sempre vamos nos comportar da forma que queremos. Vou pegar um texto de João 8, que é um texto muito conhecido, e a gente sempre fala, e conhecereis a verdade vos... Mas a gente já prestou atenção no que o texto está dizendo? Vamos pegar um pouquinho mais para frente. Jesus, quando ele fala isso, ele está brigando com o povo. E se você pegar todo o capítulo 8 de João, tem uma discussão entre Jesus e as pessoas. E ele faz várias afirmações, e João, capítulo 8, verso 30, diz: muitos os que ouviram dizer estas coisas, ou seja, tudo que ele vinha dizendo para o povo, creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro pertencente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato, ou vocês verdadeiramente serão livres. Irmãos, como é que você conhece a verdade te liberta? Se você verdadeiramente for fiel aos ensinamentos de Jesus. Repara o que Jesus fala para os judeus. Se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, vocês só serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Só se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, vocês conhecerão a verdade. E se você, só sendo fiel aos ensinamentos, você verdadeiramente conhece a verdade. Só assim, verdadeiramente, você se liberta. Não é conhecer, é ser fiel. Enquanto não formos fiéis naquilo que aprendemos, de verdade mesmo, a gente não conhece, a gente não entende, porque a gente só pratica aquilo que a gente crê. Ah, Bruno, mas eu erro de vez em quando. Ah, Bruno, mas eu faço uma coisa errada. Significa que você ainda não entendeu o que é santidade. Você ainda não entendeu o que é reverência. Você ainda não gerou fé a ponto de praticar o que a Bíblia diz dentro desse respeito. Não é só conhecer, meu irmão. Você só vai conhecer quando você for fiel. Você só vai conhecer quando você permanecer. Se você não permanece, você não crê. É a Bíblia que está falando, é Jesus que está falando aqui. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você só vai ser liberto, meu irmão, quando você praticar a palavra. Você pode sentar aqui nesse púlpito, nessa cadeira, olhar para o púlpito, ouvir a vida inteira a mesma verdade. Se você não decidir praticar, você vai continuar sendo escravo. E você vai ficar vivendo a vida como se você fosse velha criatura. Só que você já não é mais velha criatura. E aí a nova também não anda para frente. E você pode passar uma vida inteira travado. Porque não entendeu que como as coisas funcionam agora, sendo uma nova criatura, você precisa praticar a palavra de Deus. E praticando a palavra de Deus, é impossível que você não avance. Amém? Você está comigo? Vamos lá, próximo. Frutos do Espírito, bondade, justiça e verdade, obras da carne, concupiscência da vida, concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. O que você está falando, Bruno? Efésios 5, 8 diz assim: pois outrora erais trevas, portanto agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. Tudo que a gente fala sobre fruto do Espírito vai se resumir em bondade, justiça e verdade, amém? A Caiane mostrou ali, falou sobre os frutos do Espírito, mas sempre que você olhar para a Bíblia e você ver a manifestação do Filho de Deus, isso vai se resumir em bondade, justiça e verdade. Se você está fazendo algo que não é bom, não é justo, e é uma mentira,
significa que você não está alinhado à vontade do Senhor. Significa que você não entendeu como funciona a nova criatura. Significa que a sua vida vai ficar travada e você não vai ver os planos de Deus avançando na sua vida. E aí, o que ele fala sobre obra da carne? Obra da carne é: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas no mundo. E o mundo passa e também as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Bruno, de onde você tirou isso? Vamos lá. Gênesis 3. A mulher viu que a árvore era linda, ela viu. Seu fruto parecia delicioso, prazer da carne, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Desde o início, meu irmão, o diabo só tem essas 3 armas contra você: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ele joga esse jogo desde o início da mesma forma. Bruno, mas o diabo tem técnicas mirabolantes. Não. Você vai olhar a Bíblia inteira, ele só tem 3 armas: provocar o que você pode ver, provocar o que você pode sentir e tentar usar a sua arrogância para você crescer. É só isso que ele tem. E é só isso que ele usa. E, infelizmente, funciona pra caramba. Por quê? Porque a gente não decide viver bondade, justiça e verdade. A gente quer aquilo que a gente vê, a gente quer sentir o prazer do mundo e a gente quer ser melhor do que o nosso irmão. Infelizmente, isso acontece. Mas nós não somos assim. Nós sempre vamos viver em bondade, justiça e verdade. Repita comigo: eu vou viver uma vida de bondade, justiça e verdade. Você crê no que você falou? Eu creio, em nome de Jesus. Vamos avançando. Próximo. Agora a gente vai falar, chegando na parte final da nossa palestra, vamos falar sobre a vontade de Deus versus a vontade do homem. A vontade de Deus versus a vontade do homem pode ser talvez uma das grandes discussões de todo cristão. Até onde vai o que eu quero fazer e começa aquilo que Deus quer fazer da minha vida. O ministério que Deus tem para mim é de Deus mesmo ou foi aquilo que eu decidi que é o meu ministério e eu quero fazer? E aí eu quero que Deus abençoe porque é o que eu escolhi fazer. Descobrir a vontade de Deus talvez seja a grande pergunta de todo crente. A Roseli falou maravilhosamente sobre isso. Qual é o meu chamado? Como a gente entende, como a gente descobre o nosso chamado? Descobrir a vontade de Deus individual, arrisco dizer que é o grande segredo para o crente ou o filho de Deus avançar. Porque quando você entende o propósito, quando você entende o chamamento de Deus, você começa a organizar a sua vida, a fim de caminhar etapa após etapa, fase após fase, para ver de fato Deus agindo e o poder dele se manifestando na sua vida. Então vamos falar um pouco sobre isso. Próximo. A vontade de Deus é o melhor caminho para o futuro que desejamos. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu esse texto. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Se eu aceito o plano de Deus para a minha vida, eu vou chegar no futuro que eu desejo. Quando eu decido seguir a vontade de Deus, Deus está fazendo a minha vontade de acordo com o que Ele entende que é o melhor caminho para mim. Eu só vou chegar no futuro que eu desejo se eu hoje decidir seguir a vontade dEle para mim. Não existe outro caminho, não existe outra forma de viver a plenitude de Deus se eu não decidir obedecer e confiar que os pensamentos dEle, algumas versões dizem que os planos dEle a meu respeito são os melhores e é por onde eu devo seguir. Amém? Próximo ponto. Confiar em Deus é uma decisão sobrenatural. E para isso é necessário não somente ter fé, mas viver pela fé. Alguém aqui sabe me dar uma diferença? O que é ter fé e viver pela fé?
Alguém arrisca? Não. Vou eu, então. Vamos ler aqui. Mateus 7, verso 24. Diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Mas o que ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando virem as chuvas e as inundações e os ventos a castigarem, ela cairá com grande estrondo. Irmãos, quando a gente está aqui sentado na igreja, todo mundo arrumadinho, bonitinho, não tem como você saber quem é crente e quem não é. Não tem como você saber quem pratica a palavra ou não pratica. Mas quando a situação da vida chega, meu irmão, e ela chega para todo mundo, aquele que vive pela fé, que está alicerçado na fé, é que vai permanecer de pé e que vai continuar avançando. E aí eu te digo, a gente está acostumado a ver esse cenário aqui. Está tudo um caos. A casa caiu, tudo deu errado, e aí eu mergulho na palavra, busco Deus e vivo pela fé. Eu saio daquilo, Deus me resgata, Deus me cura, Deus me conserta. É uma atitude de fé. E isso é positivo, isso faz parte do Evangelho. Mas depois que Deus nos livrou do problema, viver pela fé é começar a cavar. É começar a construir alicerces. No tempo da bonança, está tudo bem. Mas como a Caiane falou, é a meditação de todo dia. É a oração de todo dia. É aquela construção do dia a dia, o arroz com feijão. É fazer o que a Bíblia diz. Quem vive pela fé, confia no Senhor. Porque vê as experiências do dia a dia, vence cada uma das dificuldades, tudo que se levanta, cai. Todo inimigo que aparece é derrotado. Por quê? Porque ele tem uma vida de fé. Ele não tem um testemunho porque estava tudo dando errado e ele precisou buscar Deus. E Deus o ajudou no momento da angústia. E isso tem o seu valor. Mas só confia no Senhor aquele que é constante, aquele que cava, aquele que alicerça a sua vida em Deus. Esse é aquele que tem que ser eu e você. Nós temos que estar alicerçados em Deus, fundamentados em Deus, e nada vai impedir a gente de avançar, e nada vai fazer com que a gente questione quem nós somos. Não importa o que o mundo diga, não importa o que aconteça, sabemos quem nós somos em Deus. Estamos firmes, convictos, sabendo que Deus é a nossa proteção, que Deus é o nosso Pai, e que nada pode nos deter enquanto estivermos na posição de filhos de Deus. Amém? Vou ler esse texto aqui. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não gravadas em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não os consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Quando vivemos uma vida alicerçada em Deus, quando vivemos uma vida devota a Deus, nada pode nos derrubar. Por quê? Porque existe uma capacitação que vem dele. Quando vivemos pela fé, a gente acessa o poder de Deus. Quando a gente vive uma vida constante pela fé, acessamos, damos um passo para o mundo espiritual e somos fortalecidos por ele para continuar avançando. Esse é um cenário, meu irmão, que você só vai entender depois que cavar. Não tem como explicar o que é essa capacidade. Só tem como provar, só se tem como viver. Dia após dia, fazendo a mesma coisa. Dia após dia, orando. Dia após dia, meditando. Dia após dia, consumindo
quem Deus é, se tornando devagarzinho mais parecido com Ele, devagarzinho mais parecido com Ele. E aí um poder, uma capacidade de se manter firme, independente do que aconteça, começa a aparecer. Você começa a sentir que você já tinha vivido dezenas de situações, e essa parece ser muito pior do que todas as outras. Mas você está bem, você está forte, você está convicto. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, essa situação cai. E você continua perseverando, continua orando, continua meditando, e você vai avançando, e você começa a desfrutar dessa identidade. Você começa a se tornar mais parecido com Deus. E a vida, ela vai continuar caótica, mas você vai estar firmado na rocha. Qual é a nossa identidade em Cristo? Estar firmado nele. E provar de todas as bênçãos que a palavra de Deus nos garante. Mas para isso, temos que viver dia após dia o que a Bíblia manda a gente fazer. Somente praticando a palavra, a verdadeira fé se manifesta. Amém? Eu tenho o último slide, que é: viver segundo a própria vontade é como um personagem fugindo do próprio autor. A gente conhece o livro de Jonas, acho que é a melhor passagem que mostra uma pessoa fugindo da vontade de Deus. Mas eu acho esse texto aqui incrível. É um dos meus textos preferidos da Bíblia, principalmente nessa versão que é a NVT. Diz assim: Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por meio de sua glória e excelência. Por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Quando vivemos a vontade de Deus, quando vivemos as promessas de Deus, nós provamos dessa essência divina e somos protegidos ou escapamos de qualquer tentação da corrupção humana. Continuando, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E aí ele cita várias coisas aqui, e aí ele fala daqueles que não praticam a palavra. E aí, mais para o final do texto, ele fala: mas aqueles que não se desenvolvem deste modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Irmãos, quando a gente decide praticar a palavra, acessamos a natureza divina e escapamos de qualquer corrupção ou desejo humano. Vivemos o propósito dele. Mas aquele que decide não fazer isso, a gente viu o que acontece. Mas nós que vamos decidir ser a cada dia mais parecidos com Cristo, jamais vamos tropeçar. É uma promessa, irmão. Você entende o princípio de Deus para a promessa? Deus sempre cria um princípio, e em cima desse princípio ele cria uma promessa. Então a Bíblia diz que se eu praticar a palavra, se eu perseverar, eu jamais tropeçarei. A minha parte é perseverar. A parte dele é garantir que eu nunca vou tropeçar. Quando eu cumpro um princípio de Deus, eu acesso a promessa. Ah, mas Deus, o desejo de Deus é que a gente nunca tropece. Mas se eu não praticar a palavra, eu nunca vou poder provar desse nunca tropeçar. Da mesma forma que a gente falou, se eu não creio de verdade, praticando a palavra, eu nunca vou acessar essa capacitação. Se eu não vivo a palavra de Deus, eu não vou provar da natureza divina. Se eu não pratico a palavra, eu estou sujeito aos desejos mundanos. É diretamente proporcional. Se eu pratico a palavra, eu acesso a natureza divina. Se eu não pratico a palavra, eu vou ser tentado pelos meus próprios desejos. Qual o caminho você prefere escolher, meu irmão?
Eu prefiro praticar a palavra. Tem 5 minutinhos para as 9. Eu queria ler um texto com vocês. Não precisa colocar ele na tela. Ah, você já colocou ele na tela. Tá bom. Mas é um texto que eu escrevi tem um tempo e eu acho que ele encaixa perfeitamente com esse culto e com esse tema. Então eu vou ler para vocês. Um texto meu, não é um versículo, amém? Diz assim: como um personagem fugindo do autor, fui eu ignorando a sua voz. Achei-me mais apto que o escritor do livro para definir qual seria o enredo da minha história. Perdi-me entre as páginas, desperdicei tantos capítulos. Escolhi mal as palavras, troquei pontos por vírgulas, passei por hiatos que pareciam infinitos. Decidi culpar o autor, bem no fim da última linha. Desesperado, rasurei a última capa, escrevendo um último pedido. Escrevi só uma palavra: perdão, eu estava arrependido. Então eu ouvi o autor me dizendo: abre o livro de novo, meu filho. Logo na capa vi outra rasura. Ela estava suja de sangue e dizia: redimido. Muitas páginas em branco simplesmente surgiram no livro. Estava se iniciando uma nova história. Mas como eu lidaria com minhas memórias? Foi então que eu li o novo capítulo. Meu plano perfeito. Tudo se fez novo. O que verdadeiramente importa é o que eu vou decidir fazer agora. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé. Eu vou chamar a banda. Eu sei que eu estou saindo um pouquinho do cronograma, mas confia que vai dar tudo certo. Lembrando que o propósito de hoje era a gente falar sobre identidade em Cristo. Ouvimos três perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Todas se completaram, mas se eu precisasse resumir tudo que a gente disse hoje em uma frase, você guardasse essa frase para ir embora, essa frase seria: leia e pratique a palavra de Deus. Nunca desista dela e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. Não importa contexto, não importa a situação, não importa a dificuldade. Leia, pratique e creia. Leia, pratique e creia. E vai romper, e vai acontecer, e vai manifestar. Tão simples assim, meu irmão. Todos os dias. Leia, pratique e creia. Leia, pratique e creia. E você será a cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Eu queria fazer uma oração. Eu ia pedir para a Kelly desligar só daqui da frente. E também fazer um convite. Se você está aqui hoje e não consegue se encontrar em Deus, tem visto tanta coisa no mundo, tem passado por tanta coisa, e sente essa dificuldade de se conectar com Deus, sentir, será que eu estou dentro da vontade de Deus? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que eu estou na vontade perfeita, no centro da vontade? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Eu queria orar por você. Fica livre. A gente vai orar, vai tocar um louvor. Mas se você está aqui e não tem certeza que você está no centro da vontade de Deus, que você entende quem você é em Deus, que você entende quem Deus é, eu queria orar por você. Amém? A minha vida como preciosa, eu fui encontrado.
Desenvolve um pouco mais nesse momento, irmão. Coloca o seu coração. A gente está quase terminando essa parte. Eu quero esperar um pouquinho mais, amém? Busca alguém nesse momento, irmão. Compartilha do amor de Deus. Declara algo para a vida dele. Temos aprendido tanto aqui. Você consegue buscar um irmão e falar que ele vai avançar, declarar o melhor de Deus na vida dele, amém? Não fica parado nesse momento, por favor. Nada mais
nada queria além chamar de ti. a Caiane e a Roseli, eu queria orar por vocês. Podem vir, Caiane e Roseli. você está aqui, não é batizado no Espírito Santo, uma evidência bíblica de orar em outras línguas, ou mesmo sendo batizado, não usa ou não faz essa prática há muito tempo, eu queria deixar esse espaço aberto para orar para você. Estou trazendo essa oportunidade. Se você não é batizado no Espírito, ou não ora em outras línguas há muito tempo, deseja reativar isso, deseja reacender essa chama, deixa esse espaço aberto. Eu queria perguntar ao pastor se não tem algo a compartilhar, algo a acrescentar. Então vamos tocar mais uma música.